Irmãos, vamos então dar início à continuação do nosso estudo, lembrando apenas que no próximo sábado, às 15 horas, vai haver o culto de mulheres, portanto convém não se esquecerem e passar a palavra umas às outras. Mas vamos continuar o nosso estudo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, e vamos ler mais uma vez do versículo 1 ao 11. Tiago. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não tendo cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus. Obrigado. Bem, eu começaria por dizer o seguinte. No domingo passado, como vocês sabem, quando estivemos a considerar a vida de José, é uma série que estamos a considerar, a mensagem que foi gravada só ficou gravada 20 minutos e, portanto, cerca de 30 minutos ou mais não foi gravada. Isso fez com que eu tivesse depois, sozinho em casa, falar para o ar para que não ficasse perdido pelo menos o conteúdo. Claro que a forma e o modo já não foi o mesmo, certamente, mas o que interessa é mesmo o conteúdo e o nosso desejo é que o Senhor abençoe. De qualquer das maneiras, aqueles cerca de 30 minutos a mais que foram depois gravados nessas circunstâncias, há duas coisas que eu gostava de salvaguardar e que são as seguintes. A primeira é que percebi-me depois que quando falava do apóstolo Paulo e do facto, a dada altura na mensagem, quando eu falava do apóstolo Paulo e do facto de ele ter ido às nações e que Pedro não foi às nações, quando foi às nações que o Senhor mandou ir Pedro, e portanto a força da mudança foi de tal ordem que Pedro percebeu e aceitou a mudança e não foi às nações como o Senhor mandou, porque o Senhor entretanto mandou Paulo com uma outra mensagem que iria suspender a ordem que o Senhor tinha dado a Pedro, uma suspensão que não é permanente, porque um dia essa comissão vai ser reatada. E dizia eu a dada altura, como se pode ver em Atos capítulo 2, e a correção é esta, claro que não é em Atos capítulo 2 que se vê essa decisão de Paulo ir às nações e de Pedro concordar e aceitar, mas é em Gálatas capítulo 2. Existe também uma outra situação em que na mensagem originalmente, quando eu estava aqui a pregar, eu disse até ao fim e que na gravação não fui até ao fim, porque depois passou-me, e que é o seguinte: quando eu estava, e tem a ver com o estudo que estamos aqui a fazer agora da carta aos Filipenses, particularmente nesta altura em que temos estado a ver a divindade do Senhor Jesus Cristo, que é uma verdade fundamental, como nós temos estado a ver, é um dos pilares do cristianismo. E é muito importante. Eu vos vou dizer uma coisa: nós precisamos de conhecer bem o Senhor Jesus Cristo. E às vezes há pessoas que estão muito preocupadas com a vida prática, e tem importância. E como é que o crente deve viver, e o que é que ele deve fazer, e o que é que ele não deve fazer. Eu queria dizer, irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. A nossa grande preocupação, acima de tudo, é ocuparmos e centrarmos no Senhor. Saber quem Ele é, ficarmos fixos nele, contemplando, porque daí deriva toda a mudança em todo o tipo de comportamento. Mais do que estarmos preocupados como é que eu hei de fazer assim ou como é que eu hei de fazer assado, devemos estar preocupados em conhecer a Deus, em conhecer o nosso Senhor, porque se o conhecermos, daí podem ter a certeza que deriva toda a mudança comportamental. E portanto, eu quero chamar a vossa atenção para isto, e hoje particularmente vamos estar focados no Senhor Jesus Cristo.
Mas dizia eu que no domingo passado, quando estávamos a falar de José, e eu fiz referência ao facto, se bem se lembram, que o facto o facto do Senhor Jesus Cristo ter chamado ao Pai seu Deus, isso não o diminui em nada. As pessoas às vezes não compreendem que o Senhor Jesus Cristo por vezes fala como homem meramente e por vezes fala como Deus. Há situações da sua ação aqui na Terra em que nós vemos em eventos, nos mesmos eventos, ele agir das duas maneiras. Ou seja, nos mesmos eventos vemos-lo agir como homem, meramente como homem, e como Deus, meramente como Deus. E cito o exemplo em que ele estava no barco quando houve a tempestade, em que ele ia a dormir na popa do barco, e Deus não dorme, era o homem que estava ali. Mas no mesmo evento vemos-lo levantar-se e repreender os ventos e acalmar as águas, e nenhum homem faz isto. E temos-lo ali como homem, como Deus, simultaneamente. E se há eventos como este em que o vemos agir como Deus e como homem, há eventos em que só o vemos agir como homem, e há eventos que ele age como Deus. Mas isto requer estudo. E os que atacam a divindade do Senhor Jesus Cristo e tentam diminuir a sua pessoa e a sua divindade, agarram-se à passagem em que ele disse aos discípulos, falando do seu Pai, dizendo que ele era, eu vou para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai, e dizem, estão a ver? Ele chama meu Deus ao Pai. Bem, e dizia eu, as pessoas, quando estudam a Bíblia, têm que ser honestas, no mínimo intelectualmente honestas. É que o próprio Pai, nós vemos, é isso nessa passagem que eu depois acabei por não chegar lá na gravação, mas que está em Hebreus no capítulo 1 e no versículo 8, que eu não cheguei lá, fiquei-me ali pelo primogênito do versículo 6 e depois esqueci-me que tinha que chegar lá ao versículo 8. No versículo 8 ele diz, mas do Filho, e é o Pai que está a falar, diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, sceptro de equidade é o sceptro do teu reino. Eu estou, na altura quando eu preguei isto aqui no domingo, isto ficou, vocês ouviram, portanto eu disse-o aqui, mas como não ficou gravado, e isto está a ser gravado, e eu quero que fique regravado, que é para corrigir essas duas situações. Ora bem, em Filipenses, no capítulo 2, vamos continuar no mesmo sítio onde nós estávamos, pela terceira vez, e se for preciso ficamos aqui 100 vezes, claro que não vamos ficar 100 vezes no mesmo sítio, mas se tivermos que ficar, que haja proveito e edificação. Mas vamos ficar hoje, pelo menos, e provavelmente não apenas hoje, vamos ficar no mesmo sítio onde nós estamos, que é quando lemos no versículo 6, que sendo em forma de Deus ele, não teve por usurpação ser igual a Deus. E dizia eu que a humilhação a que o Senhor se sujeitou voluntariamente, ao fazer-se homem, ao ele descer aquela escada da humilhação, ele não perdeu a sua divindade. Aliás, vocês lembram-se, há 15 dias atrás, portanto não no último estudo, mas no penúltimo estudo, eu tive a ocasião de citar aquela passagem de Colossenses, que diz, Paulo diz, que nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente, no seu corpo, habita a plenitude da divindade. Portanto, o facto de ele ter tomado a forma humana não o diminuiu como Deus. A plenitude da divindade estava na forma humana. Isto é muito importante. E eu agora, é a altura de agora tecermos algumas considerações e que eu vou passar a dizer quais são. Bem, a primeira, e vou começar por aqui, porque me parece importante, vou-vos convidar a abrir a Bíblia na primeira carta de João, capítulo 5. Não há ninguém que me apaixone tanto como o Senhor Jesus Cristo. Ele é mesmo apaixonante. Ele é fantástico, ele é único. Ele é merecedor e digno de toda a nossa atenção, de toda a nossa devoção e de toda a nossa rendição. E na primeira carta de João, no capítulo 5, lemos assim dos versículos 5 a 9. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós já vimos, inclusivamente, que a expressão Filho de Deus, na Bíblia, quer dizer Deus. Este é aquele que veio, o Filho de Deus, Jesus,
é aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Já agora é muito importante, e vocês reparem que há muitos que dizem que a palavra Trindade não está na Bíblia. De facto, a palavra Trindade como tal não está na Bíblia, mas a Trindade está na Bíblia. Eu costumo até dizer, na Bíblia não está escrito: não vais pôr lixo no quintal do teu vizinho. Não está, pô, não? Há lá algum versículo que diga para a gente não ir pôr lixo no quintal do vizinho? Não há. E agora eu pergunto, então e porque não está lá eu vou pôr lixo no quintal do vizinho? Certamente que por muitas outras passagens da Bíblia que não dizem isso, eu percebo que não devo ir pôr lixo no quintal do vizinho. Na Bíblia não está escrito Trindade, mas por muitas passagens da Bíblia eu percebo claramente que a Trindade existe. E esta é uma delas. E diz aqui no versículo 7, três são os que testificam no céu: o Pai, Deus Pai, a Palavra. Quem é a Palavra? Quem é o Verbo? Nós já vimos, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a Palavra. Não vou repetir aquilo que já foi dito. E o Espírito Santo. E estes três, notem bem, estes três são um. Esta noite nós vamos, pela graça de Deus, falar um pouco na palavra um. E no seu significado na Bíblia, que é muito importante. Mas, voltando ao versículo 8, agora continuando a leitura, e três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho, versículo 9, dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que do seu Filho testificou. O testemunho que ele deu do seu Filho é este. Que testemunho é que ele deu do seu Filho? Bem, nós temos aqui um testemunho amplo. Para já, o testemunho que ele dá é que ele faz parte da Trindade, que ele é Deus, não apenas pela expressão Filho de Deus, mas pelo facto dele, o Pai e o Espírito Santo serem um. Mas há aqui uma coisa importante que ele fala aqui em sangue e água, não fala? E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto, no versículo 8, três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Testificam quer dizer testemunham. E sabem que a Bíblia está aqui a dizer que a água e o sangue dão testemunho. Nem vou falar do Espírito, que é mais óbvio na Bíblia, como o Espírito testemunha. E como nós testemunhamos pela capacidade que o Espírito nos dá. Porque ele testemunha. E quando nos rendemos a Ele e nos deixamos dominar por Ele, nós tornamos-nos autênticas testemunhas. Eu achei curioso porque, não vou citar nomes, mas houve alguém que à mesa, e alguém que é muito importante em termos de hierarquia, que à mesa, no grupo em que eu me encontrava, quando estávamos a almoçar, disse, referindo-se a mim: o Oliveira deve olhar para nós como nós estamos a caminhar para o precipício. Eu não disse nada, mas eu achei graça a esta perspectiva, a esta sensibilidade desse alguém que disse isto. E eu tive a ocasião de dizer: eu estou a olhar para vocês como aquele que quer que vocês fujam do precipício. É o Espírito que nos impele ao testemunho. Mas a água e o sangue. Sabem de uma coisa? A pergunta é: o que é que a água e o sangue testificam? Dão testemunho de quê? A água e o sangue. Bem, a Bíblia aqui é clara. Testificam de Jesus. Porque a passagem diz aqui que é o testemunho do seu Filho. Estão a testemunhar dele. Todo o contexto. Mostra-nos que o testemunho que estão aqui a dar, quer o Espírito, quer o sangue, quer a água, estão a dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 19, por favor. João, capítulo 19. E em João, no capítulo 19,
João no capítulo 19, nós lemos assim, em 2 versículos que são os seguintes. Portanto, João 19, neste contexto que nós vamos ler, estamos no contexto da crucificação. Portanto, o Senhor Jesus Cristo está a ser crucificado. E na narração que nós lemos aqui da crucificação do Senhor Jesus Cristo, lemos a dada altura o seguinte, versículo 33. Talvez o versículo 32 primeiro, que é importante. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro, porque estavam 3 crucificados. Era o Senhor Jesus Cristo mais 2 malfeitores. Quebraram mais 2 malfeitores, salvo seja. O Senhor não era malfeitor. Além do Senhor estavam mais 2. Os malfeitores eram esses 2. O Senhor foi sempre um benfeitor, mas foi tratado como um malfeitor. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, versículo 33, e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. É disto que estamos a falar. Bem, o Evangelho de João diz que o guarda, quando lhe lançou a lança sobre o seu lado, saiu sangue, água e sangue. Ou sangue e água. A saída do sangue e da água não era para provar que Jesus estava morto. Quando o soldado lhe lançou a lança e saiu sangue e água do Senhor, aquilo não era para provar que ele estava morto. Porque ele já tinha confirmado que ele estava morto. Aliás, eles eram peritos nisso, porque eles faziam aquilo regularmente, aquele trabalho de crucificar pessoas. E porque se tratava do dia de sábado, eles não queriam que aquele espetáculo horrendo ficasse ali para as pessoas e por isso aceleraram a morte, ou aceleravam a morte dos réus e dos condenados à morte. E, portanto, por isso é quando chegaram ao pé dos 2, que ainda estavam vivos, eles quebraram-lhes as pernas para acelerar o processo da morte neles. Curiosamente, o Senhor Jesus Cristo, porque é que ele já estava morto? Bem, eu aqui podia ficar aqui muito tempo, mas agora não vou me desviar, mas não vou deixar de dizer o seguinte. É que isto comprova aquilo que ele disse: a mim ninguém me tira a vida. Sou eu que de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e tenho poder para tornar a tomá-la. E foi isto que ele fez. Eles ficaram surpreendidos quando chegaram ao pé dele, ele já estava morto. Porque não era normal estar morto. Era normal ele estar como os outros 2, vivos ainda. Porque através da crucificação, os crucificados aguentavam 2, 3, 4 dias a sofrer até morrer. Porque nenhum órgão vital do corpo humano era afetado. E como nenhum órgão vital do corpo humano era afetado, eles aguentavam muito tempo naquele sofrimento. E não foi normal chegar ao pé do Senhor Jesus Cristo ele estar morto. Porque de facto foi ele que deu a vida. Isto é um assunto fantástico, podemos meditar nisto por outro lado. Por outro lado também é fantástico. Bem, eu não vou falar nisso. Bem. Portanto, o sair água e sangue não era para provar que ele estivesse morto, como eu disse. Então, a pergunta que se faz é esta. Quando o seu lado foi furado pelo soldado, sabem o que é que o Espírito queria mostrar? Quem era Jesus? Não é mostrar que ele estava morto. É para mostrar quem era aquela personagem. Quem era ele? É disto que estamos a falar. Nós estamos a ver aqui quem é Jesus. E Jesus é Deus. Como eu tive a ocasião de dizer. E o fenómeno da água e do sangue saírem do seu corpo era para provar quem ele era. No versículo 35, nós lemos assim: e aquele que o viu testificou. E o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Que testemunho? Qual foi o testemunho que foi visto ali? Com a saída da água e de sangue. Era o testemunho de quem ele era. E quem ele era? Porquê esta insistência? Porquê esta insistência?
no verter do seu sangue, no derramar do seu sangue, no escoar do seu sangue. Sabem porquê, irmãos? Porque há algo que normalmente não acontece. Usualmente não acontece esta situação. E o que é que não acontece? Sair sangue de um corpo morto. De um corpo morto não sai sangue. E toda a gente estava de boca aberta, os que ali estavam, a ver uma coisa que não é normal. Ele ter sido dado como morto e estar a sair sangue dele. O sangue não corre de um corpo morto. João está, ao escrever o Evangelho, a registar como testemunha algo humanamente impossível. João não está aqui, e o Espírito, que está por detrás da pena dele, não está aqui a mostrar que ele morreu, mas está aqui a mostrar quem é que morreu, quem era esta personagem. Não é uma personagem normal, não é um qualquer. Quem morreu não era um homem normal. Quem morreu não era um pecador. Isto vem confirmar uma outra coisa. E agora se calhar vou poder dizer a outra que eu era para dizer e não disse. Como disse Pedro, o apóstolo Pedro a pregar em Pentecostes, o seu corpo não conheceu corrupção. Isto está tudo, é uma teia entretecida. Porque um corpo morto começa-se a corromper. Automaticamente a morte acontece e a corrupção começa. O facto de sair sangue que não era normal, mostra que estamos perante uma figura que não é normal. E estamos a ver de alguém cujo corpo, apesar de morto, 3 dias na sepultura, não conheceu a corrupção. E um corpo morto, às vezes passado um dia, já começa a deitar mau cheiro. É curioso também, já agora, que as mulheres que prepararam o corpo do Senhor para a sepultura, a palavra que a língua grega utiliza é de um corpo vivo. Ou seja, que é uma coisa curiosa, não vou agora aqui entrar em detalhes para não me desviar, mas deixai-me dizer o seguinte: aquelas mulheres, quando trataram o Senhor, eu faço ideia. Isto é uma coisa fantástica, vermos isto na Bíblia. Elas devem ter tido uma delicadeza, um cuidado. Para elas, era como se Jesus estivesse vivo. Se o indivíduo estiver morto, é mais toque daqui, mais toque dali, ou mais puxa daqui, ou mais puxa dali, que aquilo não altera nada em termos do morto. Mas elas estavam a olhar para Jesus e a ver Jesus como se ele estivesse vivo. Mas ele morreu. Só que ele não era normal. O seu corpo não conheceu a corrupção. E é disso que estamos a falar. Jesus, que é diferente. Bem, na nossa passagem em 1 de João, que nós estávamos a ler, nós temos ali a testemunha do Espírito a testificar e através da pena de João, mais uma vez, não é por acaso que é João que nos fala muito dele nos seus escritos, da sua divindade. É uma coisa impressionante. E João, nos seus escritos, está aqui a dar testemunho, naquele caso, da sua trindade, que ele faz parte da trindade. Eu gostava de começar por dizer o seguinte: isto é muito, muito importante. Numa sociedade, num mundo em que nós temos uma cristandade tão distorcida, como eu tive a ocasião de dizer antes do estudo começar, uma cristandade que cada vez está pior, que cada vez está mais longe do cristianismo, que cada vez tem menos de Cristo e tem mais de religião e de tudo o que não tem nada a ver com Cristo. Uma cristandade que o diminui na teologia, mas que o diminui na vida vivida. Não o diminui apenas teologicamente, não o diminui apenas quando diz que ele é um Deus menor ou quando não é Deus. Diminui-o pela forma como vive.
Porque se para essas pessoas Cristo fosse aquilo que Ele é, não viviam dessa maneira. Bem, é importante nós sabermos quem é o nosso Senhor. E vamos começar por onde? Isto é tanta coisa que nem sei por onde é que é de começar. Mas vamos começar por aqui. Eu acho que vamos começar por aqui. Livro de Gênesis, capítulo 11. Livro de Gênesis, capítulo 11. Já que nós começamos por ali, nós vamos continuar por aqui. Gênesis, capítulo 11. Eu disse Gênesis 11, mas não é Gênesis 11. Perdão. É Gênesis 1. Já vamos ao 11. Gênesis, capítulo 1. E em Gênesis, no capítulo 1, nós lemos assim. Capítulo 1, versículo 26. Temos aqui a obra da criação. Temos aqui a descrição, a narrativa da obra da criação que Deus fez. E quando chegamos ao versículo 26, nós lemos isto. No ato da criação, Deus vai criar o homem. E diz isto. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Eu dou graças a Deus porque mal me converti, fui logo posto em prova de fogo, por assim dizer. Porque eu converti-me, e mal me converti, Deus impeliu-me a eu dar testemunho do meu Senhor e Salvador a todos aqueles que eram dos meus relacionamentos. Os meus colegas, claro que foram logo os primeiros, aquilo, bomba, foi logo. Os meus colegas da minha turma, os meus conhecidos, os meus amigos, os do meu círculo, começaram logo a ouvir e eu comecei-lhes logo a falar. Mais longe, à distância, estavam os meus pais em África, em Moçambique, e eles também não escaparam, apesar da distância. Porque eu cheguei ao ponto, para além de escrever-lhes cartas longas falando-lhes do Evangelho, eu cheguei a gravar, na altura utilizava-se aquelas cassetes, áudio, de fita, e eu cheguei a gravar uma cassete, pelo menos que eu me lembro, falando, para que não fosse apenas só aquilo que eu escrevia, mas eu próprio falando para o gravador, e para aquilo gravar, e falar-lhes de Cristo e da salvação, como sendo algo distinto do que é o mundo religioso. E quero-vos dizer que a reação do meu pai quando recebeu esse meu testemunho foi ir ter com a minha irmã, onde ela trabalhava no banco, lá em Moçambique, e dizer: para isto, tem algum jeito teu irmão? Parece um padre a falar. E estava com vontade, disse-me a minha irmã depois, ele estava com vontade de vir aqui a Portugal saber o que é que se passava comigo. Graças a Deus, aqui ele não o fez, porque ia ser prejuízo para ele. É financeiro, ao vir cá. E quando mais tarde veio, não por essa razão, aceitou a fé e converteu-se ao Senhor Jesus Cristo. E hoje é um crente, e além de ser meu pai, é meu irmão na fé. Eu tinha um colega meu que era muito meu amigo. Aliás, era do círculo de amigos mais chegado. E mesmo apesar de termos saído de Moçambique, ele foi para Braga, ele estava em Braga, tinha a família em Braga, e dias antes de eu me converter, eu fui a Braga ter com ele, ainda perdido, dias antes de eu me converter. Fui a Braga ter com ele e passei uns dias com ele, não sei se foi um fim de semana, penso que foi um fim de semana, uns 2 ou 3 dias que eu passei com ele, e recordo-me de passarmos às vezes à noite, parte da noite, quando nos íamos deitar, a ler poesia. Poesia que eu escrevia, poesia que ele escrevia, e eu lia os poemas que eu tinha feito, como descrente que era, e ele lia-me os poemas que ele fazia também,
E ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele era o melhor. E quando eu me converti, eu vim de lá de Braga, e passado uns dias converto-me, e quando me converti, para além daqueles do círculo próximo que eu disse, eu peguei numa carta, escrevi-lhe, e falei do Evangelho, para que ele também conhecesse o que é que tinha acontecido na minha vida. E ele respondeu-me. E quando ele me respondeu, inteligente como ele era, ele respondeu-me, e ainda me lembro daquilo que ele me disse. Ele tentou desmontar tudo aquilo que eu dizia, e procurando diluir a importância que eu estava a dar ao que me tinha acontecido. E ele disse: olha, sabes uma coisa? Já o grande filósofo Voltaire disse isto no seu grande dicionário filosófico, que é um dicionário de um ateu, o Voltaire. Ele disse isto e citou. E o que é que citou de Voltaire? E Voltaire, no seu célebre dicionário filosófico de ateísmo, diz, em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, quando... estamos a falar de Gênesis 1, e Gênesis 1, já agora, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Voltaire diz no princípio, quando Moisés escreveu no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra hebraica que foi traduzida para o português por Deus é a palavra hebraica Elohim. E a palavra Elohim é uma palavra plural. De facto, o que está ali escrito não é nada daquilo que está ali escrito. O que está ali escrito é os deuses criaram os céus e a terra. E por outras palavras, o que eu queria dizer é assim, e tu acreditas nisto? Nos deuses. Percebem a força do argumento dele? Eu, coitadito de mim, um jovem acabado de se converter, com tão poucos conhecimentos bíblicos, tão verde, tão imaturo, mas Deus deu-me graça. Deus dá graça àqueles que o querem servir e seguir. E eu não sei já como, mas eu por acaso tinha uma Bíblia, por acaso acho que foi na Bíblia, se não estou em erro. O meu tio tinha lá em casa, eu estava em casa dele na altura, ele tinha uma Bíblia em espanhol, a Bíblia chamada de Scofield, com as notas, a Bíblia anotada por Scofield, e que tem notas de rodapé sobre muitas passagens da Bíblia. E curiosamente, eu acho que foi lá, não tenho certeza, mas quase certeza, se vocês forem lá, se estiver lá escrito sobre isso, é porque foi lá. E eu fui lá ver o que é que o Scofield dizia, e o Scofield fala no assunto. O Scofield fala, eu penso que era o Scofield, posso estar enganado, mas acho que não. E o Scofield fala no assunto, e o Scofield disse, a palavra Elohim é uma palavra plural, mas atenção, não quer dizer deuses. É uma palavra uniplural. É uma palavra, diz ele, que encerra pluralidade na unidade. De facto, o que temos ali é apenas um Deus, mas temos ali várias pessoas. E Deus é constituído por várias pessoas. 3, diz João, são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. É isto que temos ali. Temos ali várias pessoas. E, portanto, a palavra Elohim, que surge várias vezes na Bíblia, é uma palavra uniplural. E ele até dizia, se não estou em erro, eu não sei se ele dizia isso, mas depois eu é que disse a ele, porque percebi claramente o que o Scofield estava a dizer. Nós temos várias palavras em português que são uniplurais. A palavra multidão, a palavra povo, por exemplo, a palavra igreja, são palavras uniplurais. E então eu disse isto a ele, tenho que voltar a encontrá-lo. Tenho que falar com ele outra vez. Mas reagi dessa maneira. Queridos irmãos, quando chegamos ao versículo 26 do Gênesis, capítulo 1, a palavra Elohim está ali outra vez. Disse Deus. E já repararam que o versículo 26 diz, façamos o homem. Deus é só um, mas são várias pessoas que estão ali a falar. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Por isso é que a Bíblia diz, por um lado, nós vemos que a Bíblia mostra que o Pai é o Criador do mundo, mas a Bíblia também diz que sem Cristo nada se fez.
e que por ele foram feitas todas as coisas, por ele e para ele. E cá estão as pessoas que fizeram isto. E as pessoas que fizeram isto são estas três, exatamente estas três pessoas: o Pai, Jesus Cristo, que é a Palavra, e o Espírito Santo. E por isso lemos aqui: e disse Deus, façamos o homem, notem, façamos, temos aqui várias pessoas, à nossa imagem, nossa, e à nossa semelhança. Ora bem, portanto nós vemos a verdade da Trindade, isto só para mostrar o seguinte: nós vemos a verdade da Trindade em toda a Bíblia desde o princípio. Nós temos a verdade da Trindade e, portanto, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo é tão Deus quanto o Pai e quanto o Espírito Santo, e vemos isto desde o princípio. Eles estão ali, os três. Depois nós lemos também, em Gênesis no capítulo 3 e no versículo 22, nós lemos assim, Gênesis 3, 22, depois do pecado ter entrado, nós lemos assim: então disse o Senhor Deus. Então disse o Senhor Deus. Há aqui uma coisa muito curiosa. O Senhor. Singular. Deus. Plural. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Estão ali várias pessoas da divindade. É como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O que eu queria destacar aqui é que, mais uma vez, nós vemos a pluralidade de pessoas na divindade. Temos aqui, mais uma vez, a verdade da Trindade. Depois, em Gênesis no capítulo 11, versículos 5 a 7, Gênesis capítulo 11, versículos 5 a 7, nós lemos assim: então desceu o Senhor, e aqui não temos Elohim, portanto isto aqui desmonta completamente a teoria dos deuses, mas não deixamos de ter aqui a pluralidade na unidade, não deixamos de ter aqui as várias pessoas da divindade, e nós lemos aqui assim: então desceu o Senhor para ver a cidade, eu estou a ler o versículo 5, não é? Exato. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Versículo... Esperem só um bocadinho. Versículo 7. E eu esqueci-me do versículo 7, até ao 7, não é? Bem, parecia que me faltava qualquer coisa. O versículo 7 diz assim: eia, isto começa no 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade. E o Senhor, versículo 6, disse. E o versículo 7 diz: eia, desçamos. Então, o Senhor diz: desçamos. Eram as três pessoas da divindade. Cá temos uma vez mais a verdade da Trindade aqui espelhada. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. E, portanto, nós vemos aqui mais uma vez pluralidade na unidade. Vemos aqui a verdade da Trindade. Outra passagem que eu quero que vocês leiam é em Isaías capítulo 6. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, Isaías capítulo 6, nós lemos assim. Esta é uma passagem também apaixonante, gosto muito desta passagem, gosto muito desta visão que Isaías teve no ano em que morreu o rei Uzias. Ele teve esta visão do Senhor. Irmãos, nós precisamos ter esta visão do Senhor. Nós precisamos de ver o Senhor como Ele é, para sabermos quem Ele é. E nós lemos assim, a dada altura, não vou agora ler aqui pormenores, mas nós lemos no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, não é? O rei que morreu, diz ele: eu vi ao Senhor assentado, eu vi ao Senhor. E depois há uma coisa curiosa, ele também viu os serafins, no versículo 2, depois no versículo 3 vemos o que é que os serafins diziam, e agora reparem, por favor, tomem bem atenção, e clamavam uns para os outros, os serafins, dizendo: Santo, Santo,
santo é o Senhor dos Exércitos. E aqui surge uma pergunta. Porquê é que os serafins dizem 3 vezes santo? Porque é santo para o Pai, porque é santo para o Filho, porque é santo para o Espírito Santo. São as 3 pessoas da divindade. Por isso é que ele diz, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E para que ninguém tenha dúvidas, o versículo 5 diz assim, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um pecador de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E o versículo, mais abaixo do versículo 8, lemos assim, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Notem que não é Elohim. Portanto, não está aqui a tal palavra plural, mas ainda assim está lá a pluralidade na unidade. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Até aqui tudo bem. O Senhor diz a quem enviarei, faz sentido. Agora olhem o que ele diz a seguir. E quem há de ir por nós? Estão aqui várias pessoas. Cá está a Trindade. Cá estão as várias pessoas da divindade. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Queira Deus que também nós estejamos dispostos a avançar pelo Senhor e para o Senhor, resultado da compreensão, da nova visão, da nova compreensão que nós temos dele, como Isaías. O Senhor ainda hoje também está preocupado. Quem é que vai por mim? Quem é que está disposto a ir por mim? Quem é que está disposto a dar a cara por mim? Quem é que está disposto a ser enxovalhado? Quem é que está disposto a ser humilhado? Quem é que está disposto a ser envergonhado dentro dos homens? Mas vai lá por mim. Alguém está disposto? Envia-me a mim, Senhor. Estou pronto. Disse Isaías. Já agora só um pequeno pormenor. Sabem como é que Isaías morreu? Diz a tradição. Cerrado aos bocados. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, alguns, não diz Isaías, mas diz assim, alguns foram cerrados. E diz a tradição que Isaías foi um deles. Irmãos, quem vê o Senhor como Isaías viu, ou seja, nós agora não vamos vê-lo fisicamente. Ver significa compreender. Quem compreende o Senhor, quem Ele é, e como Ele é, está disposto a avançar até à morte, se for preciso. E nós precisamos de homens e mulheres assim. Deuteronômio, capítulo 6, e versículo 4. Bem, agora, aqui neste assunto, vamos tomar muita atenção. Deuteronômio, capítulo 6, e versículo 4, é um versículo muito conhecido, e deixai-me dizer, e um versículo muito querido dos judeus. Sabem que os judeus também padecem deste problema. Não são apenas as testemunhas de Jeová, assim chamadas, que têm dificuldades em perceber que Deus é trino. O povo judeu também. O povo judeu também. Apesar das escrituras originalmente lhes terem sido legadas e eles terem nas suas mãos, desde antes do cristianismo surgir, eles terem nas suas mãos o Tora da lei, os 5 livros de Moisés, e de poderem ler aquilo que nós acabamos de ler, daqueles textos em que nós vemos como o Deus Trino está ali claramente espelhado. Ainda assim há um véu nos seus olhos e eles não veem, nem percebem. E então eles têm um versículo muito querido, que fazem muita questão dele, que é este versículo que eu vou citar, Deuteronômio capítulo 6, e o versículo 4, que diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eles fazem muita questão disto. O nosso Deus é único, não há aqui 2 deuses, nem 3 deuses, nem 4 deuses, nem 5 deuses, nós não somos politeístas, nós somos monoteístas, e é um Deus único. E eles dizem assim, portanto não há cá Jesus Cristo, nem há cá Espírito Santo, nem nada, é Deus Pai, ponto final. Deixai-me dizer uma coisa muito importante, porque este versículo é chamado o Shema. Os israelitas, todos os judeus, chamam este versículo, celebramente ele é conhecido como Shema, que quer dizer a maior confissão de um judeu. A maior confissão que um judeu faz é isto, que está aqui. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isto faz quase lembrar, e deve ter sido daí a ideia que os islâmicos fizeram com a sua célebre declaração que
Alá é grande, não é? Ou assim uma coisa qualquer, e Moisés é seu profeta, também é o Shema deles, entre aspas. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então eles dizem, é o único. O Senhor é o único. E eu queria então considerar isto, que parece muito importante, e não há nada como pegarmos num caso que aparentemente é difícil, como é este caso, e que nem tem a ver com testemunhas de Jeová, assim chamados, que sabemos que eles padecem desta enfermidade espiritual, mas os próprios judeus, que creem na palavra de Deus, na Bíblia, muito antes de nós a conhecermos, já eles seguiam as Escrituras. Bem, este é o versículo mais usado pelos judeus para eles afirmarem que Deus é único. Deus não é 2 nem 3, é único. E deixar-me dizer, Deus é e é único. Mas são 3 pessoas. Vamos ver. Bem, nós já vimos como o nosso Deus, pela própria Bíblia, é plural. Façamos. Ele agora é como um de nós. Quem é que há de ir por nós? Já vimos que o nosso Deus é plural. Curiosamente, já agora, neste versículo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para já, em primeiro lugar, o Senhor nosso Deus, quando aqui diz o Senhor nosso Deus, a palavra é Elohim. Que é a palavra que encerra a pluralidade na unidade. É a palavra que o Voltaire dizia que quer dizer deuses. Ou seja, literalmente, o tal versículo em que eles se agarram e que dizem que o nosso Deus é único e é um só, diz o nosso, literalmente seria assim, entre aspas, os nossos deuses. Que não é os nossos deuses, é o nosso Deus. Deus é o único. Só que é uma palavra que encerra a pluralidade da unidade. Nós temos ali várias pessoas. Agora, notem o seguinte. O principal argumento que eles utilizam é a palavra único. Sim, porque a palavra Deus tirar-lhes a força. Porque a palavra Deus é uma palavra que encerra a pluralidade. Certo? Ainda que na unidade. Mas a força do argumento deles é a palavra único. E eles agarram-se à palavra único. Quando a Bíblia diz, o nosso Deus é o único Senhor. A palavra hebraica para único é uma... Eu não sei hebraico. Mas dizem os estudiosos do hebraico que a palavra para único no hebraico é a palavra... também não sei, porque não sei hebraico, não sei ler hebraico. E se calhar vou dizer uma barbaridade para quem me ouvir a dizer. Mas é uma palavra que... lida à portuguesa, é uma palavra que é echad, ou ecad. E-C-H-A-D. Echad. Esta palavra foi a palavra que o Espírito de Deus utilizou para traduzir, e que foi traduzida para o português por único. Quando nós fazemos um estudo à ocorrência desta palavra na Bíblia, porque esta palavra na Bíblia aparece não apenas aqui, é achado, único, que é aqui traduzido por único, não aparece apenas aqui, mas aparece em outras ocorrências nas Escrituras. Quando nós vamos ver as Escrituras onde ela aparece noutros sítios, nós vemos que este echad não significa único absolutamente, não é um único absoluto, mas é um único composto. E agora vocês dizem assim, eu sei que isto não é fácil estar a explicar isto, mas a ideia é esta. Há o único, que é único, absolutamente único, é um só e mais nada, ou então é um único composto. Para vocês poderem perceber, não há nada como uns bons exemplos. Primeiro exemplo, em Gênesis no capítulo 1 e no versículo 5, quero que vocês vejam, por favor, em Gênesis 1, 5, e nós temos que avançar para terminar. Gênesis capítulo 1, versículo 5, mas isto é muito importante. Nós lemos assim, Gênesis 1, 5. E Deus
chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia 1. O dia primeiro. A palavra que está aqui utilizada para primeiro, que significa o dia 1, foi o primeiro dia, o dia 1, o dia primeiro, é a mesma palavra que diz que o nosso Deus é um, é o único. Este primeiro é composto, porque diz aqui, tarde e manhã é 1. Primeiro dia. Estão a ver a ideia? Aqui não é um absoluto, é um composto. É tarde e manhã faz 1. Ok, primeiro exemplo. Segundo exemplo. Isto vamos vendo cada vez mais claro. Segundo exemplo. Gênesis capítulo 2. Em Gênesis no capítulo 2, nós lemos assim, no versículo 24. Portanto, deixará o varão ou o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. E homem e mulher, varão e mulher, serão ambos, os dois, uma carne. Um composto. Este não é um absoluto. Quando se diz homem e mulher são um, isto não é um absoluto, é um composto. Os dois, temos aqui duas pessoas, fazem um. Isto é o chamado um composto. É o contrário de um absoluto. E já vamos ver exemplos de um absoluto. Já vamos ver. Na Bíblia. Porque a Bíblia fala de um absoluto. E fala de um composto. Mas o que quero mostrar-vos é que a palavra que é utilizada no Shema de Israel, em Deuteronômio, é esta palavra que noutros sítios claramente mostra a Bíblia, é um composto. E portanto faz sentido que a palavra Elohim apareça no Shema de Israel em Deuteronômio. O nosso Deus é um Deus único, é o único Deus. Porque temos ali o único composto. É o único, é um composto por 3 pessoas. Isto é fantástico, isto é admirável. E isto para mim é o máximo. Vamos ver outra passagem das Escrituras. Esdras, capítulo 2. Livro de Esdras. Está perto do meio da Bíblia, mas antes do meio. Esdras. Está antes de Neemias. Que por sua vez está antes de Esther. Por sua vez está antes de Jó. E por sua vez está antes dos Salmos. Portanto, peguem nos Salmos, abrem a Bíblia ao meio, depois andem para trás. Encontram o livro de Esdras. E no livro de Esdras nós lemos assim no capítulo 2. E lemos assim no versículo 64. E lemos assim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Reparem, nós temos aqui uma congregação de 2.360 pessoas. E diz aqui, esta congregação junta. A palavra portuguesa junta é a mesma palavra. Ou seja, é uma congregação única. É uma congregação una. Aliás, é curioso nós sabermos, para quem quiser estudar melhor, se forem à Vulgata Latina, que é a tradução do Velho Testamento para o latim, a Vulgata traduz para o latim esta palavra, que aqui foi traduzida, no nosso caso, por, como eu disse, por junta, foi traduzida por unus, que quer dizer una. É uma congregação una. Temos aqui um composto. Temos aqui uma congregação coesa, una. Temos aqui um composto. Mais um exemplo. Bem, continuando. Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, para a frente dos Salmos, naturalmente. É o último dos grandes profetas maiores. O Daniel também é. Se o Daniel também é profeta maior. Agora estou na dúvida, não faz mal. Não é relevante. Mas este é bem grande. Ezequiel, capítulo 37, nós lemos assim. Os profetas maiores, já agora, são aqueles mesmos que escreveram grandes livros. Não são maiores porque os outros são pequenos. São chamados maiores porque escreveram grandes livros. Como é o caso de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Penso que Daniel também é considerado um profeta maior. Daniel também é. Era a ideia que eu tinha. Daniel também é. Depois temos aqueles profetas chamados menores porque os livros deles são muito pequeninos. Ora bem, em Gênesis no capítulo 37 nós lemos assim no versículo 17. E eu disse o quê? Ai, desculpem. Ezequiel capítulo 37.
Ezequiel 37. Se calhar é a minha confusão do Gênesis. Estamos a história do livro de Gênesis e o José começa no capítulo 37. Bem, Ezequiel capítulo 37 e o versículo, é o versículo 17, que diz assim. Vamos ler primeiro o versículo 16. Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira. Temos aqui 2 pedaços de madeira. E escreve nele, por José, a vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, 2 pedaços de madeira, junta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. Este um só é um composto. 2 pedaços de madeira que se juntam e fazem um só. Este um só, e reparem que é a mesma coisa que dizer único, um só. Neste caso, o sentido é um composto. Mais um exemplo de um composto. Bem, agora, para nós já vamos terminar, mas antes disso, deixamos o seguinte. A Bíblia utiliza uma palavra hebraica que é diferente desta, do Echad, que é a palavra Yashid, com Y. A palavra começa com Y. Yashid. A palavra Yashid existe na Bíblia, e essa palavra, que é usada em muitas passagens, significa um absoluto. Aqui é que não há dúvidas. Portanto, a Bíblia utiliza a palavra um para absoluto e utiliza a palavra um para um composto. O caso do nosso Deus, tratando-se de várias pessoas, é um Deus, mas composto por 3 pessoas. A Bíblia utiliza uma palavra diferente, que é a palavra Yashid, que é utilizada para um, em várias situações, que é um único, absoluto. Ali não é 3 que são um, não é 2 pedaços que se juntam e formam um, não é 2 pessoas que são um Deus, ou 3 pessoas, não, é um absolutamente único. E a pergunta que se coloca é esta, já vamos ver passagens em que essa palavra ocorre. A pergunta que se coloca é esta: se existe uma palavra para um absoluto, porquê que o Espírito de Deus não a usou ali na passagem de Deuteronômio? Se, como os judeus pensam e dizem, se Deus, quando diz ali que Deus o nosso Deus é único, porquê é que a palavra não foi Yashid, que quer dizer mesmo único, absoluto, e foi utilizar uma palavra que é utilizada para um composto? Porque de facto ali temos um composto, porque temos ali Deus, Elohim, plural, pluralidade na unidade. Vamos ver exemplos, para vocês verem com clareza. Exemplos em que a palavra Yashid aparece, e que o um é o único. Primeiro exemplo. Juízes 11:34. Livro de Juízes, portanto está no princípio da Bíblia, antes de Samuel e de Ruth. Juízes capítulo 11, perdão, e versículo 34. E lemos assim: vindo, pois, Jefté a Mispá, à sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única. Não tinha outro filho nem filha. Aqui temos único, absoluto. Era só ela e mais ninguém. Não havia mais irmãos. Era filha única, absoluta. Não tinha irmão, nem tinha irmã. E aqui a palavra utilizada para único é a palavra Yashid, que quer dizer único, absolutamente único. Segunda passagem da Bíblia, como exemplo, Salmo 22. No Salmo 22, abram a Bíblia ao meio que estão lá. Salmo no capítulo 22, nós lemos assim, no versículo 21. Salmo 22, 21. Esta passagem é profética. É um salmo messiânico. É um salmo do nosso Senhor Jesus Cristo, como Messias. O Salmo 22 é o Salmo da cruz. E a dada altura, isto são palavras dele, profeticamente. Lemos assim: salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Unicórnio significa corno único.
absolutamente único. Estas criaturas só têm mesmo um corno. Não têm dois, como o rinoceronte. Eu sou africano. Conhecem o rinoceronte? O unicórnio só tem uma ponta. Absolutamente uma ponta. Temos aqui a palavra Yashid, é a palavra que é utilizada, e não a palavra Eshad, mas a palavra Yashid. Yashid foi o que eu disse, não foi? Ok? Agora, Yashid, exatamente. Jeremias capítulo 6, versículo 26. Um pouco à frente, depois de Isaías temos Jeremias, e no capítulo 6 e no versículo 26, outra passagem em que nós vemos a palavra Yashid ocorrer, referindo-se a um absoluto. Jeremias capítulo 6 e versículo 26. Lemos assim: Ó filha do meu povo, cinge-te de saco e revolve-te na cinza, pranteia como por um filho único, pranto de amarguras, porque presto virá o destruidor sobre nós. Olha, Deus está aqui a falar sobre o pranto como que quem pranteia a morte de um filho único. Quem perde um filho que não é único pranteia muito, mas quem pranteia pela perda de um filho único, absolutamente único, essa é uma tragédia tremenda. Não há pai nem mãe que não sofra com a perda de um filho. Ainda agora, este fim de semana, vi nas notícias qualquer coisa sobre aquele rapaz que desapareceu em Lisboa, que veio dos Açores, da Madeira, das ilhas. E os pais estão num desespero, porque já aconteceu há um ano, e o rapaz nunca mais apareceu. E alguns, eu achei curioso, porque algumas pessoas contavam ao pai, penso que era o pai que dizia isto, contava ao pai, a ser entrevistado, que há muitas pessoas, minhas amigas, chegam para mim, mas tu ainda tens dois filhos. E o pai, claro, aquela dor é uma dor tremenda, porque ele tem 2 filhos, mas aquele também é filho dele. Mas deixem-me dizer uma coisa. Mas, quando um pai perde um filho único, é pior, irmãos. Podem crer que é pior. E aí vocês podem avaliar o que o Senhor Jesus Cristo sofreu. Ou melhor, o nosso Deus sofreu ao ter dado o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo sofreu. Eu tive um colega meu que andava a estudar comigo no colégio lá em Moçambique. E tínhamos 13 anos, se não estou em erro. 13 ou 14. E ele morreu. De manhã foi buscar pão. E meteu-se na bicicleta para ir buscar pão à mãe, à padaria. E não sei como é que ele fez aquilo, bateu na carroceria de um caminhão com uma carroceria de ferro, com a cabeça, e morreu. A mãe dele ficou louca. Louca. Sabe o que é uma pessoa louca? Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Apesar de tudo, aqueles pais que eu vi daquele rapaz ainda me pareceram bastante sóbrios e ainda que sofridos. Muito sofridos. Este filho único é absolutamente único. Não tem mais filho nenhum. Por último, outra passagem. Amós, capítulo 8. Aqui temos um profeta menor. Livro do profeta Amós, depois de Joel, Daniel, Oseias, e o capítulo é o capítulo 8 e o versículo 10. Diz assim a Bíblia: forjai espadas das vossas enxadas. Eu estou a ler Amós? Não, estou a ler mal. Desculpem, estava a ler Joel. 8:10. Diz assim: e tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Luto de filho único, mais uma vez. Este único aqui é o um absoluto. É o um absoluto. Portanto, a pergunta é, porquê é que Moisés não usou esta palavra Yashid, quando falou de Deus como sendo único, mas utilizou a palavra Eshad, que quer dizer um composto.
Porque, de facto, o nosso Deus é um Deus composto por 3 pessoas distintas. Tudo isto para dizer, irmãos, e para reforçar a ideia de que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Tão Deus quanto o Pai é Deus. Tão Deus quanto o Espírito Santo é Deus. Sejamos firmes nisto. Não tenhamos dúvidas acerca disto. Estudemos cada vez mais e melhor este assunto. Porque quem não vê isto, tenho pena dessa pessoa. Porque não conhece a Deus. Que Deus nos abençoe.